começando mais uma videoaula. Hoje eu trago para vocês a capa para a caixa acoplada do jogo Andréia Medina. A base aqui da nossa capa foi produzida com a flor Elisier Medina, que você encontra aqui em nosso canal. Para fazer a nossa flor, ficando com o miolo vazio assim, eu utilizei uma argola de plástico de 5 centímetros. E aqui, para produzir a capa, utilizei 300 gramas do barbante natural número 8. Nós vamos utilizar do barbante azul em torno de 100 gramas e do barbante verde mesclado em torno de 80 gramas. As agulhas de trabalho serão a 3,5 para produzir a flor e a número 4 para fazermos a base da capa. Ok, meninas? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o fio número 6. No caso aqui do meu fio, é um azul mesclado. E a agulha de trabalho para o início será a 3,5. E para a base, eu vou utilizar uma argola plástica. A minha aqui tem 5 centímetros aqui de largura. Mas caso você não tenha a argola, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai fazer um círculo aqui entre os seus 4 dedos. No caso aqui, a minha mão é pequena, então eu vou fazer 6 voltas aqui na minha mão. A partir aqui que eu tirei da minha mão, eu tenho mais ou menos aqui a mesma largura aqui da minha argola. Então, aqui, com as 6 voltas, eu pego o meu fio, passo ele aqui por dentro. Prendo o fio aqui e começo a trabalhar os pontos baixos. Então, eu faria dessa forma. Então, ficaria assim, ok? No caso aqui da minha, eu vou trabalhar com argola, que eu tenho argola, mas caso você não tenha, você pode fazer também nesse processo aqui, certinho? Então, vou desmanchar aqui o meu, que eu vou trabalhar através da argola. Eu vou prender o fio na agulha, passo aqui pela argola, conduzo o fio aqui e faço um ponto baixo. Novamente, conduzo o fio e faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui um total de 32 pontos baixos na argola. Se você estiver trabalhando sem argola, fazendo direto as voltas, como eu fiz antes para você ver, você também vai fazer 32 pontos baixos de acordo com que você feche o seu círculo. Então, eu vou completar aqui na minha argola, fazendo os 32 pontos baixos e volto mostrando para você como ficará. Terminando, então, os 32 pontos baixos aqui na minha argola, eu vou abrir um pouquinho mais os pontos aqui, para que eles se unem, para que fique aqui tudo certinho. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma, ok? Vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 11 correntes.
Feitas as 11 correntes, eu vou saltar 3 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço novamente 11 correntes. Salto 3 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço mais 11 correntes. Salto 3 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. Então, vou criando alças de 11 correntes, sempre presas por um ponto baixo. E entre um ponto baixo e outro, salto sempre 3 pontos de base e no próximo é que faço o outro ponto baixo. Eu vou completar aqui a carreira fazendo um total de 8 alças. Terminando a 8ª alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui 8 alças aqui na base da minha argola, certinho? Agora, eu vou passar para dentro da primeira alça, fazendo um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Agora, faço meio ponto alto, 3 pontos altos. Vou fazer agora 2 pontos altos duplos, que são com 2 laçadas aqui na agulha. E agora, um ponto alto triplo, que são com 3 laçadas na agulha. Então, aqui eu tenho a formação da base da primeira pétala. Eu comecei fazendo 2 pontos baixos, fiz depois um meio ponto alto, depois fiz 3 pontos altos, depois 2 pontos altos duplos e no final um ponto alto triplo. Agora faço 3 correntes, viro o trabalho para trás, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora faço 3 correntes e no próximo ponto de base faço um ponto baixo. 3 correntes e no próximo ponto de base faço um ponto baixo. 3 correntes e no próximo ponto de base um ponto baixo. 3 correntes e no próximo ponto de base um ponto baixo. 3 correntes e no próximo ponto de base um ponto baixo. 3 correntes e no próximo ponto de base um ponto baixo. E agora a última, 3 correntes e no próximo ponto de base um ponto baixo. Então, fiquei com 8 alcinhas aqui em cima da pétala, que vai dar esse formato aqui rendado na sua pétala. Eu viro o trabalho para frente, vou no ponto que tenho aqui, os pontos que tenho na base da argola, esse ponto do meio que tenho entre um ponto baixo e outro aqui da alça,
tenho sobrando aqui 3 pontos baixos entre uma ponta e na outra da alça. Então, aqui no ponto do meio, que será o segundo ponto, que tem o vazio, aqui no meio da alça, eu faço um ponto baixo. Então, a minha pétala vai ficar assim, com uma pequena dobrinha aqui no final, ok? Agora, eu vou passar para a próxima alça, fazendo a mesma sequência de pontos. Então, já na próxima alça, faço 2 pontos baixos, um meio ponto alto, 3 pontos altos, dois pontos altos duplos, e um ponto alto triplo. Então, ficou dessa forma. Agora, faço 3 correntes, viro o trabalho para trás e no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Então, só aqui nessa primeira alcinha é que eu vou trabalhar no mesmo ponto de base. Nos próximos, eu vou sempre fazendo ponto baixo no próximo ponto de base. Então, faço 3 correntes e no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. 3 correntes e no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Então, já tenho 3 alcinhas aqui em cima da pétala e vou fazer um total de 8 alcinhas. Aqui já vou fazendo a última alcinha, que é a oitava. Viro o trabalho para frente. Tenho 3 pontos vazios aqui na base da alça. Então, no segundo, que será o ponto aqui do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Então, tenho 2 pétalas já prontas, passo para a próxima alça de base e começo a mesma sequência de pontos. Vou fazer essa mesma sequência em todas as 8 alças e quando eu estiver finalizando a oitava, eu volto mostrando para você como ficará. Terminando aqui a oitava pétala, então estará dessa forma. Eu tenho aqui 8 pétalas, todas aqui viradinhas, mas ainda estão soltas, uma da outra. Então, agora nós vamos unir uma pétala na outra. Eu fiz então aqui a oitava pétala, fiz o ponto baixo aqui no meio dos pontos que eu tenho aqui na base da alça. Eu vou pegar a primeira pétala, viro ela aqui para trás e vou aqui nessas correntinhas laterais que eu tenho sobrando aqui na pétala e vou fazer um ponto baixíssimo. O primeiro vai ficar mais espaçadinho mesmo assim, por causa da distância que eu tenho aqui do meu ponto. Mas agora eu vou trabalhar um ponto baixíssimo em cada uma das correntes, vou subir aqui pela lateral da pétala, trabalhando um ponto baixíssimo aqui em cada corrente de base. E agora vou subir aqui pelo ponto alto triplo, também fazendo os pontos baixíssimos. Até aqui no alto, onde eu tenho essa primeira alcinha aqui de 3 correntes. Então, na base aqui da alcinha, eu faço o ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma aqui, na lateral da primeira pétala, ok? Agora, vou fazer 5 correntes,
vou aqui para a próxima pétala e prendo também aqui no alto da pétala, aqui na base da alcinha de 3 correntes, que na base eu faço um ponto baixíssimo, formando assim uma alça que vai prender aqui uma pétala na outra. Faço mais 5 correntes, pego aqui por trás aqui da próxima alça, aqui no alto da pétala, faço um ponto baixíssimo. Então, vai ficando dessa forma aqui, com a pétala presa na outra. Vão se formando alças aqui entre as pétalas. Vou fazendo sempre as 5 correntes. Pego a próxima pétala, viro ela aqui por trás e prendo aqui no alto da pétala, prendo com ponto baixíssimo. Mais 5 correntes. Pego a próxima pétala e prendo aqui no alto com ponto baixíssimo. Faço as 5 correntes, pego a próxima pétala e prendo aqui no alto com um ponto baixíssimo. Então, vou ficando com as pétalas presas, olhando aqui por trás, estará dessa forma. Vou chegar aqui agora fazendo a última alça, chegando aqui então já na primeira pétala, onde iniciei as alças, no mesmo espaço aqui faço um ponto baixíssimo, prendendo a última alça. Então, olhando por trás, ficou dessa forma. E pela frente, você terá a sua flor, então, com todas as alças presas uma na outra, ok? Então, eu vou cortar o fio. Passo a sobra do fio aqui por dentro. Puxo o ponto para ele não se desmanchar. Vou virar aqui na parte de trás. Vou arrematar o fio. Divido ele em 2 partes. Pego uma agulha de crochê mais fina e pego uma pontinha de um ponto de base que eu tenho aqui lateral, a sobra de fio, passo uma parte aqui por dentro e agora vou fazer 3 nós. Bem firme sempre e corto o excesso do fio. Vou cortar também aqui esse fio inicial que eu tenho aqui ainda junto da argola. Então, eu divido ele também em 2 partes. Pego aqui a minha agulha de crochê mais fina. Pego um pontinho, um pedaço aqui do ponto de base, lateral à sobra de fio. Passo uma parte aqui por dentro. E agora, faço 3 nós bem firmes. E agora é só cortar o excesso do fio.
Então, você terá a sua flor aqui dessa forma. Agora eu vou trabalhar com o fio verde mesclado, também número 6. Então, continuo trabalhando com a agulha número 3,5. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em uma das alças de base, as alças de 5 correntes que tenho aqui entre as pétalas, e faço um ponto baixo. Faço 6 correntes e prendo com um ponto baixo na mesma alça de base. Faço 8 correntes e prendo com um ponto baixo na mesma alça de base. E agora faço mais 6 correntes e prendo com um ponto baixo na mesma alça de base, formando assim 3 folhinhas. Agora vou fazer 3 correntes de separação, passo para a próxima alça de base e faço um ponto baixo. E agora vou recomeçar as folhinhas. Então, faço 6 correntes e prendo com ponto baixo na mesma alça de base. Faço 8 correntes e prendo com um ponto baixo na mesma alça de base. E agora faço mais 6 correntes. E prendo com um ponto baixo na mesma alça de base. Então, vai ficando assim. Faço mais 3 correntes de separação, passo para a próxima alça de base e recomeço as folhinhas. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Terminando aqui as últimas folhinhas, eu faço as 3 correntes de separação e prendo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Eu vou cortar o fio. Passar a ponta aqui por dentro. E puxar para que o ponto não se solte. Então, ficará dessa forma. Vou vir aqui na parte de trás. Eu tenho 2 pontas do fio aqui. A que iniciei a carreira e a que terminei agora. A que terminei fica aqui no alto. Então, eu vou pegar minha agulha e passo aqui um ponto de base mais abaixo, aqui na lateral. Passo o ponto aqui por dentro, esse ponto que tem em cima, para quando eu fizer o nó não ficar aparente aqui, ficar aqui na parte de trás. E agora eu vou amarrar uma ponta na outra. Eu faço o primeiro nó firme, mas sem repuxar muito, para não repuxar o ponto de base, e os outros 2 eu aperto bastante. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma já com os fios arrematados, ok? Agora, eu passo a trabalhar com o fio natural número 8. Então, para trabalhar com esse fio, eu vou utilizar a agulha número 4. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na alcinha que eu tenho entre as folhinhas
que é essa alcinha de 3 correntes com fio verde, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço 6 correntes. Vou para a próxima alça, que tenho de 3 correntes entre as folhinhas, e faço um ponto baixo. Faço mais 6 correntes. Vou para a próxima alça, que tenho de 3 folhinhas, e faço um ponto baixo. Então, vou criar alças aqui trabalhadas com fio natural. São alças de 6 correntes, sempre presas com um ponto baixo na alça que tenho aqui na base, feita com fio verde de 3 correntes. Já tenho 2 alças aqui prontas, vou fazer um total de 8 alças. Vou completar as minhas e volto mostrando para você como ficará. Finalizando a minha última alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, se você olhar aqui por trás, ficará dessa forma, com as alças aqui de 6 correntes, sempre presas por um ponto baixo. São 8 alças no total. Eu vou passar para dentro da primeira alça, fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes de separação e na mesma alça trabalho mais 3 pontos altos. Formando assim o primeiro bloco. Agora faço uma corrente de separação e no próximo ponto baixo que tenho aqui na base, que é esse ponto que tenho entre as alças, aqui eu vou fazer um ponto alto. Faço mais uma corrente de separação e na próxima alça trabalho mais um bloco com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. No próximo ponto baixo que tenho aqui na base, faço um ponto alto. Faço mais uma corrente e passo para a próxima alça, trabalhando mais um bloco com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço mais uma corrente de separação. No próximo ponto baixo que tenho na base, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente e na próxima alça vou trabalhar mais um bloco. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar a carreira, aqui eu já tenho 3 blocos prontos e vou fazer um total de 8 blocos, um bloquinho em cada alça de base. E entre eles eu faço um ponto alto aqui nos pontos baixos que tenho entre as alças. Faço uma corrente de separação, o ponto alto e depois mais uma corrente de separação. Vou completar a carreira e quando estiver finalizando o último bloco, volto trabalhando junto com você.
Terminando aqui o último bloco, eu faço uma corrente, no ponto baixo eu faço o ponto alto, faço mais uma corrente e agora vou fechar a carreira com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma, ok? Agora, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Nessas 2 correntes que tenho aqui no meio do bloco, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, meu bloquinho passa a ter 4 pontos altos em cada uma das laterais. Na carreira anterior, eram 3 pontos altos e nessa agora nós temos 4 pontos altos. E os blocos vão aumentando sempre um ponto em cada carreira que nós vamos aumentando, ok? Eu faço agora uma corrente de separação, vou saltar o próximo ponto de base e no próximo, que é aquele ponto alto que eu tenho entre os blocos, nele eu faço um ponto alto em relevo. Agora faço mais uma corrente de separação, vou saltar o próximo ponto de base e no próximo eu começo a trabalhar o novo bloco. Então, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto de base faço mais um ponto alto, na alça de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, fiquei com mais um bloquinho com 4 pontos altos em cada um dos lados do bloco. Então, fiquei aqui com 2 blocos prontos. Esses 2 blocos são com 4 pontos altos em cada uma das laterais. E aqui ao meio eu tenho um ponto alto em relevo. Agora, eu vou trabalhar nessas próximas carreiras apenas nesses 2 blocos aqui, que é para crescermos a lateral aqui da nossa capa. Então, feito esses 2 blocos, eu vou virar o meu trabalho para trás, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e agora nessa carreira aqui, sempre trabalhando apenas nesses 2 blocos, eu vou ter uma carreira agora com os blocos com 5 pontos altos em cada uma das laterais. Então, vou trabalhar um ponto alto no próximo ponto de base e no próximo mais um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com 3 pontos altos aqui na lateral. Agora, dentro da alça, eu faço mais 2 pontos altos. Agora, fiquei com 5 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Faço mais 2 pontos altos. E agora, vou fazer 3 pontos altos nos próximos pontos de base
trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Então, ficam vazios o primeiro ponto e o último ponto aqui desse bloco. E agora o bloco passa a ter 5 pontos altos em cada uma das laterais. Agora eu vou fazer uma corrente, eu dou uma viradinha no meu trabalho aqui na frente, para pegar o ponto alto em relevo que eu estou fazendo, passando a minha agulha aqui de trás para frente. Então, faço o ponto, volto aqui para trás, faço uma corrente de separação, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e agora trabalho 3 pontos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Agora vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminada então a terceira carreira desses 2 blocos que estamos trabalhando, ficou dessa forma então, com 5 pontos altos em cada um dos blocos, ok? Agora nós vamos virar o trabalho para frente e dessa vez eu vou começar a trabalhar a partir do terceiro ponto de base. Então, nas outras carreiras, nós sempre saltamos aqui o primeiro ponto de base. Nessa carreira agora, nessa quarta carreira, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto que tenho aqui na base. Então, vão ficar vazios os primeiros 2 pontos de base. Eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na alça de correntes, eu completo o bloco fazendo os 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes de separação e na mesma alça trabalho mais 2 pontos altos. Agora vou fazer mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficou vazio apenas o último ponto de base. Nós começamos com o bloco, trabalhando, deixando aqui 2 pontos vazios e aqui na parte interna vai ficar apenas um ponto vazio aqui na base. Nós começamos a trabalhar o bloco a partir do terceiro ponto de base, fiquei com 5 pontos altos. Aqui na primeira parte do bloco, fiz as 2 correntes e na segunda parte, eu trabalho até aqui completar o lado, deixando apenas o último ponto vazio. Fiquei com 6 pontos altos aqui no segundo lado. Vou fazer agora a corrente de separação. Em cima do ponto alto em relevo, eu faço mais um ponto alto em relevo. Faço mais uma corrente de separação e a partir aqui do segundo ponto de base, vou saltar apenas um ponto aqui, o primeiro ponto de base eu salto e agora vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base.
Na alça de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui nos pontos de base, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Vão ficar vazios, então, os últimos 2 pontos de base. Então, ficou dessa forma. Isso vai fazer com que depois a nossa capa vai ficar retinha aqui em cima, senão ela vai ficando cada vez mais larga aqui. E quando eu fizer a última carreira de acabamento, depois ela vai ficar aqui trabalhada sempre com a mesma largura, ok? Eu vou virar o trabalho novamente. Vou começar a trabalhar a partir do terceiro ponto de base, como fiz na última carreira. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e no próximo mais um ponto baixíssimo. Estando aqui com a linha, então, no terceiro ponto de base, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na alça de correntes, eu faço mais 2 pontos altos. Fiquei novamente com 5 pontos apenas aqui nessa primeira lateral. Faço agora 2 correntes, na mesma alça de base, trabalho mais 2 pontos altos. Agora vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficou dessa forma, então. Na primeira lateral, eu fiquei com 5 pontos altos. E aqui na segunda, fiquei com 7 pontos altos. Agora, nessa carreira aqui, eu já não vou fazer esse ponto alto em relevo que tenho aqui ao meio. Então, eu vou saltar aqui o último ponto de base, o ponto alto em relevo e o primeiro ponto alto que tenho aqui do outro bloco. Então, a partir do segundo ponto de base já do outro bloco, eu começo já a trabalhar essa lateral interna aqui do outro bloco. Então, vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes aqui, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E trabalho agora apenas 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficou dessa forma, ok? Agora eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro e puxo. Virando aqui na parte da frente, você terá essa visão. Nessa última carreira, nós não trabalhamos mais o ponto alto em relevo, passamos já direto de um bloco para o outro. E aqui nas últimas 2 carreiras que fizemos,
começamos a trabalhar sempre a partir do terceiro ponto de base. Os nossos blocos agora passaram a ter menos pontos aqui nas laterais e mais pontos aqui na parte interna. Certinho? A partir daqui eu salto 2 blocos aqui na lateral e vou trabalhar dessa mesma forma apenas nos outros 2 blocos do outro lado.